Aleluia, querido. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar mais um dia contigo aqui na presença de Deus para participar da nossa live, desse momento especial onde iremos ouvir palavras de Deus, onde iremos orar. Já louvamos o nome do Senhor, tá? E tenho certeza que ainda teremos muito mais aqui nesse dia de hoje. Parabéns às mães, pelo seu dia, que Deus ele possa te abençoar poderosamente. Amém? Querido, dá tempo você ainda convidar ainda algumas pessoas, tá? Manda convites aí, aviãozinho para pessoas poderem entrar na nossa live, para poderem ouvir uma palavra de Deus. E olha que a palavra de Deus hoje ela é impactante. Amém? Ela veio dos céus mais uma vez para falar aos corações. E você que vai ouvir a nossa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminha também para outras pessoas, aproveita, se inscreve no canal, ok? Eu quero ler um texto aqui que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Aqui tem uma palavra poderosa de Deus aos nossos corações. Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedecendo os preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. E chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando ao lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Este será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida forte fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o dia do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém? Esse texto é um texto poderoso da palavra de Deus, um texto maravilhoso, e ele aqui nos traz um ensino forte, um ensino ao qual nós devemos buscar aprender e colocar em prática. Hoje eu trago uma palavra com o tema Aprenda a Esperar. É isso mesmo, aprenda a esperar. É fácil? Não. Principalmente nos nossos dias onde tudo funciona de forma tão rápida. Mas com Deus nem sempre é assim. Deus não faz nada aleatório. Deus não faz nada apressado. Deus ele faz tudo com propósito, com um fim, pensando em um objetivo. Deus ele não age pelo impulso. Deus ele não é movido pela nossa ansiedade. Deus ele não nos abençoa porque nós estamos tão nervosos, tão ansiosos e tão preocupados e querendo urgentemente aquilo. Não. Tudo tem um tempo. O livro de Eclesiastes capítulo 3 fala muito bem sobre isso. Há tempo para tudo, há tempo para cada propósito debaixo do sol e a terra. Então tudo tem um tempo. Então nós precisamos aprender a esperar. Pois bem, o texto fala a história de um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias era casado com uma mulher chamada Isabel. A Bíblia fala que ambos eram tementes a Deus, eles eram justos, eles eram obedientes, eles eram servos de Deus. Servos que agradavam o Senhor. Mas aqui mesmo
tendo uma vida devota ao Senhor, mesmo vivendo com sinceridade a fé a qual eles tinham, mesmo se afastando do mal, procurando crer e procurando obedecer aquilo que eles aprendiam da palavra de Deus. Mesmo Zacarias, no exercício do seu ministério, exercendo como sacerdote, entrando no templo para interceder pelo povo, para apresentar as suas orações, Zacarias, ele e a sua mulher tiveram que esperar por algo que eles tanto queriam. Eles queriam ter um filho, e a Bíblia diz que eles já eram avançados em idade. Provavelmente a sua mulher, provavelmente não, o texto fala que ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filho. Estamos falando de uma época que não havia os avanços que a medicina tem hoje, os mais diversos métodos para se adquirir um filho. Naquela época não tinha, tá? A mulher estéril, realmente ela ficava estéril, não tinha como ter filho. Mas Zacarias, ele era um homem de Deus, sua mulher também era uma mulher de Deus. E mesmo sendo avançados em idade, mas eles oravam pedindo a Deus um filho. Interessante que o texto fala que ele foi cumprir a sua escala no dia, e ele entrou no templo para oferecer um incenso, ali ele interceder, ele orar, interceder pelo povo. A Bíblia diz que ele entrou no templo, e quando ele está lá prostrado de joelho no templo, orando, clamando ao Senhor, um anjo aparece ao seu lado e fala para ele o seguinte: Zacarias, não temas, a sua oração ela foi ouvida. Amém? A sua oração ela foi ouvida. Querido, você acha que Zacarias ele nunca orou? Será que Zacarias ele nunca pediu a Deus um filho? Será que ele esperou apenas chegar à velhice para então ele orar pedindo a Deus um filho? Com certeza não. Zacarias ele deve ter passado anos e anos e anos, ele e a sua esposa, pedindo ao Senhor um filho. Mas como ela era estéril, ela não podia ter um filho. Mas mesmo assim, eles insistiram, eles perseveraram, tanto em servir a Deus, como também em oração por aquilo que eles tanto queriam. E aqui fica também um grande exemplo para nós, porque tem pessoas que infelizmente até aparecem diante de Deus, até aparecem para servir a Deus com um objetivo: eu quero que Ele me abençoe com algo que eu tanto quero, eu quero que Ele faça na minha vida algo que eu tanto desejo. Querido, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Mas Deus ele é soberano. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus. Algumas coisas que nós iremos clamar ao Senhor, Ele vai nos dar. Outras, Ele não vai nos dar. Mas existem coisas que estão dentro também do propósito de Deus e que leva-se um tempo, sem falar naquelas que leva-se um bom tempo para serem liberadas para nós. Pastor, quando eu sei que é ou não é de Deus? Algumas coisas a Bíblia já deixa muito clara, muito explícita em sua palavra, tá? O que pode e o que não pode. Mas aquilo que você não teve como resposta de Deus, um não, e aquilo que você tanto quer, não é algo contrário à palavra de Deus, então, querido, seja perseverante, seja insistente, ainda que o tempo passe, ainda que passem os dias, as semanas, os meses, os anos e as décadas. Seja perseverante naquilo que você quer, naquilo que você acredita e naquilo que você espera. Zacarias, ele recebeu a resposta das suas orações. Com certeza ele já tinha feito inúmeras orações. Ele já tinha clamado, provavelmente já tinha jejuado, já tinha pedido tanto a Deus para ter um filho. Mas ele teve que esperar anos. Isso aconteceu só com Zacarias? Não. Nós vemos, por exemplo, também a história de outros homens de Deus que também aprenderam a esperar.
tiveram que esperar por algo que eles tanto queriam. A Bíblia fala sobre o pai da fé, que não teve um título em vão, chamado pai da fé. O pai da fé, que é conhecido como Abraão. Abraão, ele orou a Deus, pedindo a Deus um filho. Ele entrou em desespero um dia e disse: meu Deus, o único herdeiro da minha casa será um empregado meu? Senhor? E Deus disse: o teu herdeiro não será um empregado seu. O seu herdeiro será um filho gerado por você. E a Bíblia, quando Abraão foi ter o seu filho, ele já tinha 100 anos de idade. A sua esposa também já era velhinha. E a Bíblia fala que eles já tinham até encerrado o costume natural, marido e mulher, de terem relações sexuais. Já eram idosos, muito idosos. Mas ele teve que esperar, e Deus trouxe uma promessa, e Deus cumpriu com a sua promessa. Então, querido, aprenda a esperar. A Bíblia fala também sobre um outro homem, um servo de Deus chamado Caleb. Caleb, a Bíblia fala sobre ele no livro de Josué, no capítulo 14. Aquele homem que foi com Josué e mais 10 espias, compondo uma equipe de 12 espias que foram à terra de Canaã, espiar a terra e trazer um relatório para Moisés. E a Bíblia fala que Caleb, juntamente com Moisés, trouxeram um relatório positivo, enquanto os 10 trouxeram um relatório negativo, que era impossível entrar na terra, que aquela terra era Deus que havia prometido, mas a terra havia gigantes, havia um povo lá e era difícil entrar lá. E Caleb, juntamente com Josué, eles insistiram dizendo: a terra é boa e certamente Deus vai nos dar vitória, nós vamos lutar e vamos enfrentar os gigantes que estão ali. Em um tempo posterior, muitos anos depois, a Bíblia fala que já diante da promessa da terra de Canaã, Josué estava separando as terras, liberando as promessas de Deus. Quem se apresenta na presença agora de Josué foi Caleb. E Caleb começa a falar com Josué, dizendo o seguinte: lembra-te, quando Moisés fez a promessa para mim, você estava comigo. Naquela época eu tinha 40 anos de idade. Hoje eu estou com 85 anos de idade. E ainda estou com o mesmo vigor que eu tinha há 45 anos atrás, para tomar posse, para ir para a guerra e para lutar. Caleb, 45 anos depois, ele está agora reivindicando o que era dele por direito, pois havia uma promessa de Deus para ele, que era um monte. Mas ele teve que esperar 45 anos. Mas ele não desistiu. Eu vejo pessoas desistindo tão rápido. Eu vejo pessoas que sonham, mas esses sonhos eles se desfazem como fumaça. Eu vejo jovens que perdem um ano letivo e entram em desespero: isso não dá para mim, não tem mais jeito para mim, não tem mais esperança para mim, enquanto há toda uma vida pela frente. Eu vejo jovens, pessoas também adultas, que terminam desistindo dos seus sonhos, desistindo de tantas coisas que eles queriam em Deus. Eu vejo homens e mulheres de Deus desistindo porque enfrentaram muitas barreiras, passaram muitos obstáculos e disseram: está difícil. E quando as coisas ficam difíceis, às vezes nós jogamos a culpa até para Deus. Mas essa não foi a vontade de Deus. Você imagine o sacerdote do texto básico que nós lemos, que é Lucas capítulo 1, ele usando isso como argumento: não é a vontade de Deus minha mulher ter filho, eu ser pai. Você imagine o pai da fé chamado Abraão usando isso como argumento: não foi, Deus não vai me abençoar, essa não é a vontade de Deus. Desculpa. Você imagina Caleb, 45 anos, e esperando o cumprimento de uma promessa para ir tomar posse de algo que ele acreditava que Deus havia feito a promessa a ele. Imagine eles usando isso como argumento e dizendo: Deus se esqueceu de mim, isso não é para mim. Uma vez eu vi um documentário sobre pessoas idosas entrando na faculdade, e me admirou muito uma senhora com mais de 70 anos de idade cursando um curso de Direito, e foram entrevistar ela, como ela havia se formado, como ela estava agora
terminando um curso já com uma idade daquela. E questionaram ela: por que a senhora não fica em casa, não vai se ocupar com outras coisas? A senhora passou 5 anos aí numa faculdade. Por quê? Ela disse: porque esse era o meu sonho. Eu acreditei no meu sonho, eu fui atrás do meu sonho, e hoje eu estou aqui para dizer que, mesmo tempo tendo passado tanto, mas eu estou realizando o meu sonho. Isso serve de exemplo para você que é novo. Isso serve de exemplo para você que está na casa de alguns menos de 20, mas outros com 20, 30, 40, 50, 60 ou mais. Pessoas que querem e pessoas que tomaram posse, que conquistaram, foram pessoas que não desistiram, mas foram pessoas também que aprenderam a esperar. Eu sei que há uma influência na nossa atualidade, tudo é tão rápido. Queremos falar com alguém, falamos online, não importa onde a pessoa esteja. Do outro lado do mundo, com uma chamada de vídeo, nós falamos em tempo real. Mandamos mensagem, o que antes demorava dias para chegar um documento em um lugar, hoje escaneamos, tiramos a foto, mandamos e chega muito rápido. Sem falar no grande crescimento dos fast foods, onde comidas já estão prontas, pré-prontas e são entregues numa rapidez muito grande. Os grandes restaurantes self-service espalhados pelo mundo, onde as comidas já estão prontas, onde você só pega o prato e põe lá, pesa, paga e já vai comer. Então vivemos num mundo hoje que muita coisa tem sido prática e muita coisa tem sido rápida. Mas isso são para coisas e não é para tudo. São para algumas coisas e não é para tudo. Com Deus as coisas não funcionam assim. Certamente Ele ouve todas as nossas orações no dia e na hora que nós fazemos. Mas nem todos os milagres, eles serão instantâneos. Eles serão feitos na mesma hora. Nós só queremos nos lembrar dos milagres que Jesus realizou na mesma hora que a pessoa pediu. Mas quando nós paramos para analisar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, grandes homens e grandes mulheres que tiveram grandes promessas, eles tiveram que esperar muitos anos. Certamente algumas coisas nós iremos receber na hora. Alguns milagres podem ser instantâneos, mas outros nós teremos que esperar, nós teremos que aguardar. Então, meu querido e meu amado amigo, meu amado irmão, aprenda a esperar. E o texto de Lucas capítulo 1 fala que quando o anjo aparece para falar ao sacerdote que a oração dele havia sido ouvida e que ele seria pai, o anjo aparece dizendo a ele: olha, não tenha medo, Zacarias. O anjo até aparece dizendo a ele o seguinte: olha, você vai pôr o nome do teu filho de João. No capítulo 1 de Lucas, no versículo 14, diz assim: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Aquele homem de Deus, juntamente com a sua mulher Isabel, esperaram anos, oraram anos pedindo a Deus um filho. E quando Deus decide mandar um anjo para trazer a resposta que havia ouvido as orações deles e para dizer o tempo determinado quando o menino iria nascer, o Senhor começa a falar e dizer a ele o seguinte: você terá muita alegria e muito prazer pelo filho que você vai ter, e ele será grande, ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe.
Ele vai converter muitas pessoas ao Senhor. Zacarias, ele esperou décadas. Ele aprendeu a esperar em Deus e não desistiu de orar até esse dia que ele entrou no templo. E no dia que ele recebe a promessa ela veio grande. Quando lembro também de Caleb, a promessa que havia para ele era um monte grande, uma promessa grande para ele. Quando nós nos lembramos, por exemplo, do pai da fé, Abraão, a promessa veio Isaac, e havia uma promessa de Deus para ele: a tua descendência será como as estrelas do céu. Então, querido, eu tenho aprendido algo maravilhoso na palavra de Deus. Quando Deus ele nos faz esperar, é porque aquela promessa ela é grande. Aquilo que você tem crido, aquilo que Deus ele talvez já tenha falado ao teu coração, e aquilo que você tem esperado há tanto tempo, você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a esperar e a confiar, porque quanto mais tempo demora, eu entendo que mais alegria você terá, mais prazer você terá, e a promessa ela vem de uma forma grande e impactante. Deus, ele volta a repetir, Deus ele não apressa as suas promessas. Não. A Bíblia diz que bênção antecipada se torna maldição. Nós precisamos aprender a crer, a sermos perseverantes na oração. A Bíblia fala sobre isso. E nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Aprenda a esperar. Aprenda a descansar no Senhor. Porque no tempo certo, as suas promessas irão se cumprir. Se você perseverar, se você for insistente. Eu não sei pelo que você tem orado, mas se você não teve ainda um não de Deus como resposta, e se você entende que o que você está orando não é nada pecaminoso, então, meu querido, seja perseverante. Não desista, aprenda a ser insistente nas orações e também aprenda a esperar, porque no tempo certo Deus irá liberar para você. Ele entregará nas suas mãos. Você irá tomar posse. E será algo que irá trazer muita alegria, muita paz, e será grande para você. Amém? Que Deus ele te abençoe poderosamente. Que esta palavra fique guardada no teu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.